Pronto, já voltamos, né? Nós começamos a publicação, a nossa reunião pela minha plataforma pessoal. Então, eu me lembrei, né, que eu precisava fazer pela plataforma da igreja. E aí, nós estamos aqui. Então, você que esteve conosco lá, pode se engajar aqui conosco através desta transmissão. E nós vamos continuar, a Andréia nos levou em oração, através do livro de Efésios, né? Através daquele texto de Efésios, onde nós tomamos posse da armadura. E agora nós vamos seguir em oração, baseado no Salmo 91. Por que é que nós usamos essa forma de orar? A Carla é a segunda vez que vem estar aqui conosco, porque na verdade existe uma chave espiritual quando nós declaramos a palavra de Deus. Quando você declara a palavra de Deus, nós estamos trazendo esta palavra a um ambiente e transformando o nosso ambiente espiritual ao nosso redor. Então, isso serve para qualquer coisa, para qualquer lugar, para qualquer religião, para qualquer denominação. Quando nós estivermos passando por um problema, por uma dificuldade, quando há uma ameaça iminente nas nossas vidas, que nós possamos assim recitar a palavra de Deus. Quero desde já mandar um oi para Iacuí também, né? Iacuí sempre conosco, todas as sextas-feiras. A Nilda também está conosco, a Daiane Rodrigues. Mande para nós de onde vocês estão falando, que vai ser um prazer para nós saber que esta reunião chega em lugares distantes, né? A Carla que está conosco, ela é de Minas Gerais, mas está aqui presencialmente, né? E você que não pode estar aqui, você nos fala de onde você está nos assistindo, de onde você está nos acompanhando, tá? Então, nós vamos seguir falando, tomando posse dessa palavra. Sabe, gente, às vezes a gente tem que ficar atento com as coisas do dia a dia. Tem dias que parece que você percebe que algo está se levantando. Eu não sei se às vezes vocês são assim também, que parece que algo assim começou a se levantar, existe um sobressalto, talvez, assim a gente fala, existe um incômodo, né, em nós, um incômodo espiritual. Ó, Iacuí está nos assistindo de Espigão do Leste, norte do estado de Mato Grosso, né? Que bom chegar até no Espigão do Leste através desta plataforma do Facebook. Um beijo para você, Iacuí, também para o Paulo, para os meninos. Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês, tá? Então, quando eu percebo que isso está acontecendo, às vezes eu estou, que nem quarta-feira, eu estava voltando de Rondonópolis e de repente me deu uma sensação de perigo, sabe? Eu tive uma sensação de perigo. Naquele mesmo instante, eu comecei a orar, eu comecei a clamar e comecei a recitar a palavra, comecei a clamar ao Senhor que Ele nos guarde de todo mal, que Ele envie os seus anjos. A gente sempre ora, né? Quando vai sair, quando vai chegar, nós recitamos o Salmo 128, eleva os meus olhos para os 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora para sempre. Então nós recitamos a palavra. A palavra precisa ser recitada por nós. Ai, irmã, mas e se a pessoa é muda? Se a pessoa é muda, ela faz sinal de fumaça, né? Se a pessoa não tem condição de recitar, ela tem a linguagem dos sinais, ela traz à existência aquilo que foi determinado pelo Senhor. É isso que é importante a gente saber. Quando há algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, vocês têm que começar a recitar a palavra de Deus, seja ela qual for. Tá? O Salmo 91 a gente gosta muito, porque ele é um salmo completo, né? Eu falo assim que ele é um salmo completo. Ele fala
ele fala da necessidade de estarmos buscando ao Senhor, ele fala de que nós somos vitoriosos com Ele, ele fala que não precisa nós temermos. Então, nós vamos recitar esse salmo agora. E se você puder, junto conosco nesse momento, trazer à existência ao seu redor esta palavra de Deus que faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém? Senhor querido, mais uma vez, na Tua presença, nós louvamos e engrandecemos a Ti somente, o Deus que decidimos servir e cultuar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que enviou o Seu Filho para que através dele eu pudesse ter acesso ao trono da Tua glória. Por isso, a Tua palavra confere a mim a condição de poder descansar, porque ela diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus onipotente, pode descansar. Eu direi a respeito do meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Somente nele eu confio, somente nele está a minha esperança. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da armadilha do inimigo, das armadilhas de Satanás e da peste perniciosa. Ele cobrirá a minha vida e todos os que estão ligados a mim, de perto ou de longe. Tudo que me pertence estará sendo coberto agora pelas asas, pela sombra do Deus onipotente. E aí, todos nós estaremos seguros, porque a Sua verdade é o nosso escudo e a nossa armadura. Por isso eu não terei medo do espanto da noite, não terei medo das setas que voam de dia, da peste que anda na escuridão, ou o espírito da morte que assola ao meio-dia, porque a Tua palavra é a verdade. Eu sei, por isso eu confio nela, e ela me garante que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha casa não seremos atingidos. Somente com os meus olhos eu verei o resultado na vida daqueles que não Te amam, que não Te buscam. Mas eu, por minha livre e espontânea vontade, eu fiz do Senhor a meu escudo, a minha libertação. O Senhor estará comigo em todo o tempo. O Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal, nenhum chegará à minha casa. Praga alguma chegará à minha tenda, a todos que estão ligados a mim. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que eles os guardem em todos os nossos caminhos, seja na saída, seja na chegada, seja onde estivermos. Eles nos guardarão com as Suas próprias mãos, se for necessário, para que não tropecemos em pedra alguma, mas com os nossos pés, para a glória do nome do Senhor, pisaremos todo o mal. Nós esmagaremos a cabeça do maligno em nós e fora de nós, para que o Senhor seja glorificado em nós e através
através de nós, nenhum mal, nada do maligno, me alcançará, ou me atingirá, porque o Senhor é comigo. E eu sei que hoje eu posso amar o Senhor, porque Ele me amou primeiro. Ele me livrará, me colocará num lugar seguro, porque eu creio e confio em seu nome. Quando eu invocar o nome de Adonai, Ele me responderá, estará comigo no meio das minhas dificuldades, me livrará delas, colocar-me-á em um lugar seguro, num lugar alto, e eu poderei testemunhar os seus feitos, anunciando as suas maravilhas, os seus milagres, as suas bênçãos sobre mim e através de mim. E no final dos meus dias, que estão contados diante do Pai, Ele me chamará pelo meu nome e me dirá: venha e te assente à minha direita, lugar preparado para mim, desde a fundação do mundo. Eu recebo esta palavra, eu recebo a salvação do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar. Quero mandar um beijo também para a Érica, que está conosco, a Denise Dias, né, que está conosco também. E a Cui falou assim que Espigão do Leste é uma terra tão distante, sabe? Igual aquela terra do Shrek. Ela disse que é assim. Um beijo também para Marisa, né? A irmã Marisa que está conosco, a minha sogrinha, a Cida Bernini, que está conosco, e a Eliane Martins também está conosco. E eu quero dizer para você que você pode nos ajudar. Nós vamos entrar agora na palavra, e essa palavra está linda, né? Tenho certeza de que assim como edificou a minha vida, vai edificar a sua vida e a vida de todos aqueles que você compartilhar. O André, ela está com uma Bíblia novinha. Esta palavra, ela faz toda a diferença na vida da gente, né? Então, compartilhe com aqueles que estão próximos de você, com os seus parentes, com os seus amigos. Aí embaixo na sua barra de ferramentas do seu Facebook, aqui no seu celular, tem a condição de você compartilhar. Então compartilhe desta live de hoje. Hoje nós vamos estar falando baseado no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7. Este mesmo texto está também transcrito no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28. Nós vamos falar Marcos 7, capítulo 7, versículo 24 a 30, tá? Vamos falar a respeito desta mulher cananeia, Irmã Cristine, mas o que a mulher cananeia tem a ver com libertação? Você vai entender, né? Você vai entender que tem tudo a ver com libertação, tem tudo a ver com as nossas vidas, para que nós possamos viver essa libertação não só em nossas vidas, mas também dentro da nossa casa. Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30, tá? Eu vou ler esse texto e você... se você tiver Bíblia, nos acompanhe. Se você não tiver Bíblia, escute, né? E preste atenção naquilo que nós vamos falar hoje. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu-lhe e disse: sim, Senhor,
mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por esta palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. O texto de Mateus, que na verdade veio depois do Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos foi o primeiro escrito, e depois veio Mateus, né? E Lucas e João foi o último. Então, por ordem cronológica, os evangelhos estão dispostos de forma errada, vamos dizer assim, tá? Mas, só para que a gente possa entender, o livro de Mateus foi o que primeiro relatou o fato deste encontro desta mulher cananeia, ou Ciro-fenícia, uma mulher de origem grega, ou seja, não era do povo de Israel, e ela foi se encontrar com Jesus, ela foi atrás de Jesus. Eu quero ler também o texto, mesmo texto, descrito agora por Mateus. Por que é que nós vamos ler nos dois lugares? Isso é para ensinar você. Sabe por que eu estou ensinando você? Porque é importante, quando nós olharmos para a palavra, nós olharmos para todas as descrições dos mesmos textos, porque às vezes uma pessoa tem uma visão acerca de um assunto, outra pessoa tem outra visão acerca do mesmo assunto. Uma vai ver um acidente de um ângulo, outra vai ver um acidente de outro ângulo, né? Por isso que existem testemunhas. Então, Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28, vai falar exatamente deste mesmo texto. A irmã Vera também está nos assistindo lá de São Paulo, né? Graças a Deus. Obrigada, irmã. Deus abençoe pela sua audiência sempre aqui conosco. E eu quero te dizer, gente, compartilha dessa live. Passa para os outros. Vai ser uma bênção para a vida das pessoas, tá? Então, diz assim lá em Mateus capítulo 15. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Por que eu li esses dois textos? Porque na verdade Mateus fala algumas coisas que Marcos não cita. Marcos, por exemplo, não cita que os discípulos pedem que Jesus despedisse aquela mulher. Que Jesus falasse para ela ir embora, que ela não iria ser atendida. Mas Mateus cita isso, talvez porque Mateus fosse um destes discípulos que estivessem pedindo a Jesus, ó Jesus, está incomodando, né? Jesus ela está toda hora atrás da gente, falando, é bom, o Senhor já despedir ela, né? Talvez nem fosse pelo fato de não atendê-la, mas de atendê-la, né? De ouvir o seu clamor e dizer, olha, atende logo ela, porque ela não para de nos incomodar. Ela não para de vir atrás de nós, de vir buscar aquilo que ela está procurando. Então Jesus disse, olha, eu não fui enviado para esse tipo de pessoa. Eu não fui enviado para resolver o problema dela. E ela então se intromete, ela então responde, ela então replica a Jesus. Mas eu quero, antes de entrar nisso, eu preciso, desde o início, que nós entendamos alguns princípios a respeito dessa situação, a respeito desse encontro.
Primeira coisa é que lá em Deuteronômio capítulo 6, diz a palavra do Senhor assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O que isso está dizendo? Está dizendo: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus, nosso Deus é o Senhor, não há outro. Então, quando nós partimos desse ponto, desse entendimento, desse princípio, nós partimos da condição de que Deus faz da forma dele, da maneira dele, do jeito dele, no tempo dele, quando ele quiser. Ele é soberano, Senhor. Então, por que eu estou falando isso? Você vai entender. Jesus mesmo, ele, fitando o olhar nos discípulos, lá em Mateus 19, 26, diz assim: isso é impossível aos homens, mas para Deus nada é impossível. Nós estamos aqui falando de um evento, de um acontecimento, onde uma mulher que nem era da tribo de Jesus, não era da tribo de Israel, não conhecia o Deus de Israel, né? Talvez, provavelmente não conhecia, porque ela era uma cirofenícia. Os cirofenícios serviam a outros deuses, tinham outra cultura, eles eram politeístas. Ela era uma mulher cananeia. Ela era uma mulher dos cananeus, dos descendentes da terra de Israel, que é a terra para onde Abraão foi enviado, a terra de Canaã. E a própria palavra diz ao povo de Israel que não era para que eles tomassem para si a cultura dos cananeus. Por quê? Porque os cananeus serviam a outros deuses. Os cananeus tinham culturas religiosas, culturas de adorar, de outras coisas que não era a cultura, a forma que o Deus de Abraão mandou que se adorasse a ele. Então aquela mulher, ela provavelmente não tinha esse conhecimento, mas ela tinha um problema. Ela tinha um problema muito sério, que fazia sofrer a ela e provavelmente toda a sua casa. Aquela mulher tinha uma filha, e aqui Mateus diz, né? Mateus que revela esse adjetivo, por isso que é importante nós lermos em várias descrições do mesmo texto. Ela diz assim: minha filha está terrivelmente, horrivelmente endemoniada. Miseravelmente endemoniada. Tem muita gente que não acredita que uma pessoa possa ficar possessa de demônios, né? Existem doenças, sim. Existem enfermidades, sim. A esquizofrenia, né? Existem doenças que podem provocar comportamentos estranhos em uma pessoa. Mas nem tudo é enfermidade física, mental, neurológica. Existe, sim, pessoas que são, infelizmente, possessas, né? Que o inimigo toma conta delas. E ao tomar conta delas, eu não sei se um dia você já teve a oportunidade de ver, espero que você não precise ver, né? Nem sonhe com elas. Espero que você não tenha nenhuma oportunidade de se deparar com essa imagem tão horrível, né? Porque realmente a pessoa perde o controle de todos os seus sentidos, né? Perde o controle. A sua voz altera, muda, né? O seu olhar muda. A forma de falar muda, muda o seu comportamento e a sua força física cresce 10 vezes mais. 10 vezes. A pessoa tem uma força física que é incomparável a uma pessoa normal, né? Então, aquela menina, provavelmente, vamos falar assim, depois você vai entender o que eu estou falando, aquela menina ficava amarrada na cama, provavelmente amarrada à cama. Por quê? Porque quando o demônio toma conta de uma pessoa, muitas vezes as pessoas não sabem e não conseguem conter aquela pessoa dela se machucar por si mesmo. É perigoso para a pessoa.
É perigoso para ela sofrer uma situação dessas, porque ela perde a noção do perigo, ela não sabe onde está a altura, ela não sabe. Existe um outro texto aqui nos evangelhos que falam que os discípulos, eles não puderam expulsar um demônio do filho de um homem, que este demônio lançava aquele filho, desde quando ele era criança, no fogo e na água. Imagine uma pessoa lançada no fogo, né, sem consciência, ela acaba morrendo. Lançada na água, sem consciência, acaba morrendo. Então, muitas pessoas, elas não conseguem acreditar, mas a palavra de Deus é a verdade. E aí você vai falar assim, mas isso só está no Novo Testamento? Não. A própria palavra diz que Saul, ele era tomado de um espírito mau, vindo da parte do Senhor. Ai, Cristine, agora você me confundiu. Como um espírito mau vindo da parte do Senhor? Porque todos os espíritos vêm da parte do Senhor. Todos eles, inclusive os maus, foram criados pelo Senhor. Isso é uma outra história, né? Não vou entrar aqui porque eu já falei sobre isso, não vou falar de novo. Mas todos eles vêm da parte do Senhor. E alguns deles, sim, vêm para destruir, para roubar, para matar. Esse é o propósito deles, né? Ah, mas para que tudo isso? É outra live, né? É outro vídeo que nós vamos fazer. Hoje nós estamos falando de uma mulher que tinha, sim, uma filha possessa de demônios. Sabe por que eu falo que provavelmente essa menina estava amarrada na cama? Porque aqui, ó, no Marcos capítulo 7, onde eu li, diz assim: voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Entendeu? Ela estava sobre a cama. Talvez, é uma coisa minha, que ela estivesse amarrada à cama. Porque a segurança de uma mãe, me diga, qual é a segurança de uma mãe em deixar a sua filha endemoniada sem ninguém conseguir cuidar dela? Como que aquela mulher ia sair de casa, abandonar aquela menina, ia sair para a rua e deixar aquela menina só? Ela provavelmente tenha amarrado a filha à cama para que aquela menina ficasse segura até que ela voltasse. Entenderam? É algo que a gente pode pensar, né? Não está escrito na palavra, mas existem muitas coisas que não estão escritas na palavra, que estão nas entrelinhas da palavra, e nós precisamos meditar na palavra e, por isso, entender o que estava acontecendo. Então, Jesus, né, fala que para Deus nada é impossível. Por quê? Nós vamos entender por que para Deus nada é impossível. Porque às vezes, quando nós falamos de libertação, nós falamos de alguém que precisa colocar a mão na sua cabeça, alguém que precisa orar com você, ungir você com óleo santo, ou ungir você com a água do Jordão, né? Para que você seja curado, com a água do Mar Vermelho, com a água do Lago de Tiberíades, com a água das fontes do Monte Hermon. Tem tanta coisa que tanta gente inventa. Deus é soberano. Ele trouxe libertação à vida daquela menina, de uma mulher que nem o conhecia praticamente, mas que foi buscar nele a solução do seu problema, que foi buscar nele a solução daquilo que ela estava precisando. A Bíblia diz que o ministério de Jesus, ele não era um ministério de grandes capitais, ele era um ministério de pequenas cidades. A Bíblia diz que ele andava por Cafarnaum, que era uma cidade importante, mas ele andava também ali ao redor, pelo lago de Genezaré, Tiberíades. Ele andava ali por aquela região de Decápolis, Decápolis não era uma cidade. Decápolis era uma região que continha 10 cidades e elas eram governadas pelo Império de Roma, tá? Por isso elas chamavam Decápolis, eram 10 pequenas cidades. Em uma daquelas, Jesus foi, ao passar
para alcançar o endemoniado de Gadara, né? Ou de Genezaré, como você quiser. Lá em Gadara era uma das cidades de Decápolis. Então Jesus andava ali ao redor daquele lago de Genezaré, lago de Tiberíades, do mar, né, ali da Galileia, como muitos o conhecem. Jesus andava por ali e ele estava ali naquela Galileia, mas a Bíblia diz que ele saiu daquele lugar e ele foi para o noroeste de Israel. Noroeste de Israel é na divisa com o mar Mediterrâneo. Hoje, a cidade de Tiro, ela fica na Líbia. Só um pouquinho que eu vou... No Líbano, desculpa, né? Ela fica na região do Líbano. Então, é uma cidade que realmente estava ali naquele momento. Jesus saiu da Galileia para ir para aquele lugar, para, na verdade, ter uma experiência com esta mulher. É claro que não foi só com ela, até porque existem muitas outras coisas que Jesus operou e que não estão na Bíblia, né? Não estão descritos aqui. A própria Bíblia diz que se fosse escrever, nem todos os livros do mundo conteriam aquilo que precisaria ser dito a respeito de Jesus. Mas em todos os lugares, as multidões seguiam a Jesus. Sabe por quê? Porque as multidões seguem quem opera milagres e maravilhas, né? Eu me lembro bem de várias vezes, estou aqui já há 28 anos nessa igreja. E eu me lembro bem, assim, todos os cultos onde havia um profeta, onde havia alguém que se dizia que operava milagres, maravilhas, sinais, as pessoas vinham com mais frequência. Porque, na verdade, todos nós temos problema, né, Carla? E seja de uma forma ou de outra, né, Andréia? A gente quer resolver o problema. Não importa. Muitas vezes as pessoas procuram até o que não devia para poder resolver o seu problema. Procuram em tantas coisas que não deveriam procurar para resolver um problema que, na verdade, muitas vezes não é resolvido ou é resolvido temporariamente, porque o inimigo, né, vamos dizer assim, ele também tem poder. Também tem poder de realizar obras, também tem poder de realizar maravilhas. E eu sempre falo disso. E enquanto você ler este texto, você vai sempre se lembrar de mim. Porque lá em Mateus capítulo 7 fala: Senhor, Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E ele diz: mas Senhor, nós em teu nome fizemos maravilhas. Falei disso na semana passada e a Cunha até gostou, né? Na verdade, fizemos maravilhas em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E Jesus diz assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, eu não sei quem vocês são, vós que praticais iniquidade, vocês que estão fora das instruções que eu tenho dado a vocês. Então existem milagres sim, existem poderes sim, existem maravilhas sim, que são realizados e que não são vindos do próprio Deus. Ai, mas e aí, como que eu vou saber? Primeiro, a Bíblia diz que pelos frutos a gente conhece o profeta. E qual é o maior fruto de todos? O amor. Eu sou chorona, viu? O maior fruto de todos é o amor. Em tudo. O amor, ele supera todas as coisas. Ele supera tudo. E nós precisamos ver se essa pessoa tem amor. Jesus amava, mesmo que ele foi duro com aquela mulher. Mas ele a amava. Ele tinha amor pelas pessoas. Ele tinha empatia pela dificuldade das pessoas. Tanto que a gente vê que enquanto ele estava na Galileia, ele multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão faminta. A multidão estava faminta. Precisavam de comida. Então, Jesus multiplicou
os 5 pães e 2 peixinhos daquele menino para alimentar uma grande multidão de pessoas. Para eles, pão e peixe era tudo que eles precisavam naquele momento. Nem sempre as pessoas precisam de uma oração apenas. Muitas vezes elas precisam sim do pão e do peixe. Muitas vezes elas precisam sim da cesta básica. Elas precisam do alimento físico. Elas precisam da ajuda, do remédio. Elas precisam do dinheiro para pagar uma água, uma luz. Elas precisam para que elas possam ter suprida a sua necessidade imediata. Jesus, ele supria não apenas a necessidade imediata das pessoas, mas também as necessidades eternas. As necessidades eternas, por quê? Porque através da sua palavra, ele trazia às pessoas o conhecimento de Adonai, ele trazia às pessoas o conhecimento de Elohim, do Deus vivo e verdadeiro, e ele disse: se vocês querem conhecê-lo, venham através de mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele que vai vos conduzir até a presença do Deus Altíssimo. E é por isso que eu estou aqui. Porque esta palavra, a vida dele, alcançou a minha vida e a sua vida. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Andréia Melo dos Santos, que também está nos assistindo online hoje, né? A Eunice, a Emanice também, a Tiana Silvério, a Creisky Oliveira também está conosco, a Ilzânia Campos, a Vânia Almeida também está conosco, né? A Celinha está conosco, obrigada Celinha. E eu quero dizer a vocês que Jesus, ele cuidava de todas as coisas, as multidões o seguiam porque eles queriam o resultado, eles queriam o resultado das suas vidas, eles queriam a solução dos seus problemas, eles queriam disso. Então ele sai da Galiléia e vai para a região de Tiro e Sidom, que é no Líbano, e as multidões seguiam ele, porque apesar que não tinha nenhum tipo de comunicação como nós temos hoje, uma comunicação eletrônica, havia pessoas, né? As pessoas eram experts, vamos dizer assim, em multiplicar as informações, né? Era assim que acontecia. O vizinho contava para o vizinho, que contava para outro vizinho, que contava para o parente, que contava para o dono da mercearia, que o dono da mercearia contava para todo mundo, e era assim que era. Era fofoca? Não. Era o jornal da época, né? Era o WhatsApp da época. Era o que eles tinham naquele momento para poder compartilhar as informações. A Cleide Bruneto também está conosco. Obrigada, Cleide. Deus abençoe você. Então eles faziam este compartilhamento de informações. Jesus foi para Tiro e Sidom. Diz a um dos textos que ele estava meio que escondido em uma casa, mas ele não conseguiu ficar escondido, porque aquela mulher, de alguma forma, ficou sabendo que lá havia um homem que realizava milagres e maravilhas, que aquele homem era um homem diferente, que aquele homem era um homem que amava as pessoas, que atendia as pessoas. Vocês imaginem, gente, que aquela multidão não era pequena. Quando Jesus ia para uma praia, ele não ia para a praia para tomar banho de mar. Ele ia para a praia para se encontrar com as pessoas, porque ali haviam pescadores. E ali as pessoas estavam porque elas necessitavam da água, elas necessitavam do alimento do mar, né? Ou do lago ali, no caso do lago de Genezaré, do mar da Galileia, para se alimentar. Elas comiam peixe, elas plantavam ali naquela região, elas sobreviviam ali. Jesus ia onde as pessoas estavam e as multidões se aglomeravam e ele atendia a todos. Eu acredito que Jesus, ele não saía enquanto ele não atendia a última pessoa necessitada. Vocês imaginem o cansaço dele? Já imaginam como ele ficava cansado? Às vezes a gente vem para o culto, né? Às vezes eu venho para cá mesmo pregar, fica 1 hora em pé, 1h30, às vezes em pé aqui falando. A pessoa vem para o culto e muitas vezes a gente sai daqui muito cansado,
não é? Muito cansado. Agora você imagine Jesus, que atendia pessoa por pessoa. A questão do clima também. O clima, né? Lá sempre muito seco, um clima exatamente como nós estamos passando aqui, né? Um clima quente, com umidade relativa baixa, e esse clima deixa a gente cansado, pesado, e Jesus atendia todas aquelas pessoas, sem deixar nenhum para trás. E só depois que atendia tudo, é que ele ia se refugiar, que ele ia às vezes para o monte, que ele ia descansar, que ele reunia com seus discípulos para comer. Às vezes ainda depois ele se reunia com seus discípulos para explicar as parábolas que ele falava para as multidões. Porque para as multidões ele falava em parábolas. Lembra da parábola do semeador? Jesus foi explicar a palavra do semeador para os seus discípulos depois de ter saído de perto da multidão. Mas aquela mulher provavelmente não conhecia a Deus. Era uma mulher cirofenícia, era uma mulher que tinha um problema. E aquele problema não era exatamente com ela. E aqui que eu quero dizer a você que hoje está nos assistindo, através dessa plataforma do Facebook. Talvez você esteja nos assistindo aqui e esteja dizendo, mas eu não estou lá. Mas a presença do Deus Altíssimo está aí com você. Está junto conosco, aonde quer que o buscarmos. Porque aquela mulher, ela não levou a sua filha até Jesus. Ela não tinha nem condição, Andréia. Como que aquela mulher, talvez sozinha, poderia levar a sua filha endemoniada, arrastando pelo meio da estrada? Não havia como. Eu penso que aquela mulher provavelmente amarrou aquela filha. E com o coração apertado, muito apertado, ela tinha deixado aquela filha para trás. Ela tinha deixado aquela filha amarrada na cama, porque ela não tinha mais o que fazer com ela. Então ela vai atrás daquele homem, atrás dos seus discípulos, e começa a clamar pela ajuda. E Jesus então, ele diz para ela, apesar do problema não ser com ela, mas eu quero dizer para vocês, às vezes o problema não é conosco, mas é com aquele que nós amamos. Talvez o problema seja com algum parente seu que está afundado nos vícios. Talvez seja com algum parente seu, algum filho seu, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, não sei. Com alguém que está passando por uma dificuldade extrema. E que você não sabe mais o que fazer. Você não sabe mais como ajudar. Mas eu quero dizer para você que este Deus, por isso que eu comecei falando que este Deus é soberano e que para Ele nada é impossível. Se nós tivermos a fé desta mulher e buscarmos exatamente na fonte onde precisamos buscar, para a solução dos nossos problemas. E aí eu digo que a solução não é a solução imediata apenas. Aquela mulher nunca mais, eu creio que nunca mais, se ela tinha deuses na sua casa, se ela tinha fontes de adoração que não era o Senhor na sua casa, ela lançou tudo fora. Porque ela entendeu que aquela fonte não era uma fonte que trazia a solução real para aquilo que ela estava precisando. Porque muitas vezes nós somos enganados, infelizmente. Quantas vezes eu fui enganada? Eu falo enganada, nossa, te enganaram? Enganaram. Porque falaram para mim uma vez que Jesus tinha nascido dia 25 de dezembro. Ele nunca nasceu neste dia. Foi um engano, certo? Eu não sabia que Jesus não tinha nascido dia 25 de dezembro. Foi um engano. Então, a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta do quê? Do engano. Então, aquela mulher, quando ela conheceu a Jesus, naquele momento, ela foi liberta de todo tipo de engano
porque às vezes ela procurava em tantas outras coisas, os milagres em tantos outros lugares, assim como eu já falei, que existem lugares que têm poder sim, que fazem milagres sim, né? E muitas vezes até em nome do Senhor. Qual que é a diferença? A diferença é o amor de Deus, o amor de Jesus, pela vida de todas aquelas pessoas que estavam com ela naquele momento. Jesus amava aquela pessoa, Jesus amava as multidões. Ele não deixava ninguém sair sem ter a sua solução. A menina ficou em casa. E uma das coisas que a gente precisa entender é que na cultura da época, hoje um pouco menos em Israel, tá? Mas nos países árabes, não pode uma mulher dirigir a palavra a um homem. Não pode. Tanto que lá na mulher samaritana, a gente se lembra que aquela que Jesus pede para a mulher samaritana lá no poço de Jacó, para tirar água para ele do poço. E ela disse, como sendo tu judeu, fala comigo, uma mulher samaritana. Os judeus não falavam nem com os homens que eram samaritanos, muito menos com uma mulher. E Jesus fala com ela, pede para ela tirar a água e ainda leva ela a entender que ele era a água da vida, né? Que na verdade ele trazia a água que descedentava todas as dúvidas do seu interior, né? E transformava a vida de todo aquele que bebe da água que eu lhe der, diz a ele, nunca mais terá sede. Então as mulheres não falavam com os homens. Elas não poderiam fazer isso. Esta mulher, ela quebrou um tabu, ela quebrou um paradigma, da mesma forma como aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue também jamais poderia estar no meio de uma multidão. Muito menos tocar no tzitzit, né? Na orla das vestes. A gente pensa que é na orla da veste, mas a gente pensa que aquela mulher tocou lá embaixo, né? Na orla dos vestidos. Não é. Porque existe na cultura judaica, não está na Bíblia, na cultura deles, no Talmud, né? Existe uma profecia de que o Messias, ele traria cura no tzitzit. O que é o tzitzit? O tzitzit são umas franjas que aquele grande lenço, aquele grande chale chamado talit, tá? Por isso que a gente tem que entender de cultura judaica, para a gente explicar bem o que a gente está lendo na Bíblia. Eles eram hebreus, judeus, então eles usam o talit, que é um chale, né? Você provavelmente já deve ter visto isso na televisão, um chale. E neste chale existem franjas. Estas franjas também são chamadas de tzitzit. São franjas que estão no chale. Ou, muitas vezes, eles amarram estas franjas, né? Ao redor da sua cintura. Eles usam essas franjas. O tzitzit é algo que está na palavra de Deus. Não de forma clara, mas está no Velho Testamento. E Jesus usava, porque ele era hebreu. Ele era judeu, então ele usava tudo aquilo que eles usam. E nesta profecia falava que o Messias traria cura nas orlas do seu chale, no tzitzit, traria cura. Então aquela mulher, conhecendo aquela profecia, estou falando da mulher do fluxo de sangue, conhecendo aquela profecia, ela se embrenha no meio da multidão e pega no tzitzit, ela pega na franja da roupa de Jesus. Jesus sentiu sair dele virtude, e aí você conhece a história. Essa mulher cananeia também quebra um sistema social para buscar ajuda, né? Aquela mulher clama por ajuda. E tem uma das traduções que eu li para vocês que Jesus nem responde a ela, né? Ela clama, clama, e Jesus não responde àquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher era uma mulher cananeia. E o ministério de Jesus era primeiro para os perdidos da tribo de Israel. Mas isso quer dizer que a prioridade dele
eram primeiro os perdidos da casa de Israel. Mas isso não quer dizer que ele não tenha atendido outras pessoas que eram de outras nações. Tanto porque, quando chegava lá no Mar da Galileia, ele não perguntava para as pessoas, ou pelo menos não está descrito na Bíblia, que ele perguntava: de onde você é? Você é cananeu? Você... Talvez seria como hoje para a gente perguntar: você é de onde? Você é da Inglaterra? Você é da Alemanha? Você é árabe? Você é chinês? Você é japonês? Se você não for brasileiro, eu não te atendo. Não. Jesus não perguntava nada. Ele atendia a todos. Mas ele queria, talvez, ensinar uma lição para aquela mulher. Uma lição de humildade. Uma lição de que realmente ela precisava ter humildade para receber, mesmo que fosse as migalhas de Jesus. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não querem pouca coisa. Elas querem muita coisa. Elas não se contentam com pouco. Elas só se contentam com muito, certo? Às vezes, as pessoas têm essa descrição, a gente não sabe, mas Jesus, ele estava mostrando para aquela mulher que, na verdade, aquele não era o propósito dele naquele momento. Mas ela, então, adora a ele. E isso faz toda a diferença. Aquela mulher que talvez, por ser cananeia, cirofenícia, de origem grega, ela tinha outros deuses na sua fé, certo? Ela deixa naquele momento todos os outros deuses. Ela deixa naquele momento a sua cultura cananeia, aquilo que foi impregnado nela por toda a sua vida. A cultura a Zeus, a cultura aquela deusa da fertilidade, né? Diana, Asmodeus, né? Astarote, né? São deuses da cultura sírio-fenícia. Naquele momento em que ela adora Jesus, ela se prostra, ela tem um posicionamento de entender que só ele, naquele momento, era o detentor do poder da autoridade. Ela precisava muito de ajuda. A Bíblia não nos diz, mas talvez aquela mulher já tinha feito tantas campanhas para Astarote, tantas campanhas para Diana, para Asmodeus. Ela já tinha feito tantas vigílias, né? Vamos falar do nosso vocabulário, tantas vigílias, para que os deuses do Olimpo, porque ela era grega, certo? Ciro-fenícia. Então, a cultura dela era um outro ensinamento. Talvez ela tenha feito tantas vigílias, tantos jejuns, para que os deuses do Olimpo salvassem, mudassem a história da sua filha. E nada até aquele dia havia acontecido. Aquela mulher adora Jesus, se prostra diante dele, que é a representação na terra do Pai, né? Como filho. Ele trazia sobre si a autoridade do Pai, como uma grande procuração. Ele tinha em suas mãos para fazer aquilo que o Pai havia lhe designado. Porque assim ele disse: eu não falo de mim mesmo, mas falo daquilo que o Pai me ensinou. Eu expresso para vocês a vontade do Pai. Era isso que Jesus estava falando. E então, naquele momento em que ela se prostra e ela adora Ele, e ela diz: Senhor, socorre-me. Aquele Jesus, naquele momento, viu a aflição tão terrível daquela mulher. E ele ainda diz a ela: não é bom pegar do pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E ela diz: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa do seu Senhor. Vou contar uma coisa para vocês. Lá em casa, as minhas cachorrinhas comem comigo na mesa. Nem debaixo da mesa não é. Senta na cadeira e come na mesa, junto conosco, né? Tem gente que não pode nem ver isso, mas é verdade, né? Elas são tão amadas, tão cuidadas, né? Claro que não come no prato, né, gente? Não é nada disso.
mas elas se assentam junto conosco nas cadeiras, né? Enquanto a gente está comendo. Elas ficam ali pedindo a migalhinha, não embaixo da mesa, não. Elas não querem ficar embaixo da mesa, não, viu, Macaia? Elas querem ficar junto conosco, para ver, dar uma olhada em cima da mesa, para ver o que tem de bom lá para comer, né? E aquela mulher diz assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Ela se humilhou. Ela reconheceu que ela precisava, até mesmo se fossem das migalhas. Até as migalhas do Senhor são importantes, né? Vamos falar, o Senhor não tem migalha para ninguém, mas estou parafraseando. As migalhas, as poucas coisas de Deus fazem muita, muita diferença nas nossas vidas. E não na nossa vida apenas, porque não alcançou apenas a vida daquela mulher, mas principalmente a vida da sua filha. Né? A vida da sua filha. Aí a Cui falando aqui, saudade de ouvir você cantar, Cris, louvando ao nosso Deus. Ontem eu fiz a adoração do culto. Então ontem à noite, na quinta-feira, tem aí na página do Facebook, né? Você vai ver eu cantando, tá? Muito tempo que eu não cantava mesmo, estava de férias, né? Depois de 28 anos, pedi umas férias. E aí ontem vim ajudar, tá? E a Cui, pode ver lá. Para a glória do Senhor, a gente ficou muito feliz de poder estar contribuindo no culto ontem. A Maria Conceição também está conosco, a Márcia Aparecida Oliveira da Silva, a Elvira Kohlhaus está nos assistindo do Rio Grande do Sul, o Francisco Neto Menezes também está nos assistindo, que bênção, né? Hoje nós estamos com 19 pessoas ao vivo e provavelmente, para a glória do Senhor, e se você nos ajudar a compartilhar, muitas pessoas vão poder ouvir essa palavra de Deus tão maravilhosa que muda a nossa história, assim como mudou a história daquela mulher cananeia. E Jesus disse, né, naquele momento para ela, que baseado naquela palavra dela. E às vezes a gente... muitas vezes pensa apenas na palavra de que ela disse, mas eu também preciso da sua migalha, né? Às vezes não foi só nesta palavra, foi na palavra de adoração. Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Às vezes a gente não precisa saber orar. Tem uma música do David Keelan, já que a Yakui falando aí, que agora me veio na cabeça, que ele diz assim, você não precisa saber como orar, você só precisa saber como chamar este nome de Jesus. A gente não precisa saber orar, a gente só precisa dizer, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso. Vai com o Senhor com todo o seu coração. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Ninguém fica sem resposta. Quem vai buscar ao Senhor não volta sem resposta. Não volta sem a sua bênção. Quando vai com o seu coração pronto, aberto para adorar a Deus e entender que através de Jesus nós temos a condição de nos achegar ao Pai. De ter a condição de chegar naquele que para ele nada é impossível. Você não precisa estar junto com o seu amado, com a sua amada, para orar por ele, orar por ela, para clamar ao Senhor pela bênção na vida dos seus amados, dos seus queridos. É por isso que quando eu oro, Senhor, abençoa os de perto e os de longe. Abençoa os que estão perto de mim e os que estão longe de mim. Cuida deles, porque eu não posso cuidar. Mas quando nós oramos e apresentamos a Ele, o Senhor Todo-Poderoso, cuida, Ele livra, Ele abençoa, Ele guarda, porque Ele é Deus e Ele é o Senhor. Então, naquele momento, Ele diz, grande é sua fé, grande é a sua fé. A sua fé é grandiosa, porque Jesus conhecia a história daquela mulher. Na sua condição de profeta, ele conhecia a história daquela mulher. Muitas vezes eu que não sou ninguém, eu não sou ninguém, não sou nada. A gente não sabe nada, não é nada, eu tenho convicção disso. Mas muitas vezes a gente vai orar por alguém e o Senhor traz dentro de nós a revelação daquilo que a pessoa passou.
ou de uma situação do passado, ou uma situação que a pessoa está passando, e nós vamos orando, o Senhor vai trazendo dentro de nós aquela convicção. Imagine Jesus, a ligação, a afinidade que ele tinha com o Pai. Ele sabia da aflição daquela mulher. E ele diz, grande é a sua fé. E o que é fé? Aquela mulher tinha uma grande fé de uma hora para outra. Ela havia acabado de, talvez, conhecer a Deus, de reconhecer a Deus em adoração, naquele momento, quando ela se prostrou diante do Senhor e dizendo, Senhor, socorre-me, eu preciso de ajuda, minha filha está horrivelmente, terrivelmente endemoniada, eu não sei mais o que fazer. Ela não falou tudo isso, mas em poucas palavras ela disse, Senhor, me socorre. E aquela mulher, de repente, passou a ter uma grande fé. Uma grande fé. Fé não é apenas crer no impossível. Fé é lealdade. Fé, a palavra fé em hebraico é emuná. E emuná significa lealdade, fidelidade, confiança. Não significa você crer no invisível, né? Não significa apenas isso, mas significa você crer no impossível, crer no invisível e continuar leal, fiel diante das dificuldades. Isso é ter fé. Aquela mulher passou a ter uma grande fé, porque a partir daquele dia o Senhor sabia que ela tinha mudado a sua condição de vida. E ao mudar a sua condição de vida, a Bíblia diz que Jesus disse assim para ela, vai, o demônio já saiu da sua filha. Alguém foi lá orar com aquela criança? Alguém foi lá libertá-la? Não. Alguém foi lá jogar água nela, jogar sal nela, jogar sabe lá o que nela? Nada. Alguém fez alguma coisa? Nada. Aquele demônio saiu pela postura da autoridade espiritual que estava sobre aquela filha, que era sua mãe. Então eu vou dizer algo muito sério. Para nós que somos mães, avós, tios e tias, nós temos uma grande autoridade espiritual sobre os nossos descendentes. Aquela mulher tinha uma grande autoridade espiritual sobre a sua descendência. No momento que ela se prostrou a Deus, no momento que ela buscou ao Senhor verdadeiramente, vamos dizer assim, provavelmente abandonando seus deuses cirofenícios, gregos e todos os deuses do Olimpo, se prostrando diante de Jesus, reconhecendo Jesus, reconhecendo a Deus como Adonai Errad, como aquele que único que pode, o único Deus vivo e verdadeiro, como aquele que para ele nada é impossível. No momento que ela coloca uma postura diferenciada na sua vida, então a sua filha é alcançada. O demônio sai da sua filha. O demônio sai da sua filha. E aquela menina é liberta. Aquela mulher nem recebeu oração. Mas o que mudou a sorte da sua casa, da sua filha, não foi Jesus ter ido lá expulsar o demônio, como aconteceu com a filha de Jairo, que estava morta. Jesus foi lá e disse, Talita cumi, levante-se menina. E aquela menina levantou. Por isso que eu falei que Deus faz da maneira dele, da forma dele, do jeito dele, quando ele quiser, da forma como ele quiser. Ele pode fazer, pode. Ele pode alcançar os nossos amados distantes, pode. Ele pode fazer um milagre, uma maravilha, pode. Porque ele é Deus. E nós só precisamos ter uma grande fé. E essa grande fé é confiar absolutamente, unicamente no Deus da Bíblia, no Deus da palavra. Porque nós precisamos conhecer esta palavra para alinharmos a nossa vida àquela instrução que o próprio Jesus disse, eu trago não as minhas palavras, mas as palavras do meu Pai. Ele veio para nos ensinar e nós para aprendermos com ele como agradar o Pai, de tal forma que assim nós pudéssemos nos achegar a Ele e ser abençoados. Sem problemas? Não. Nós temos problemas, temos dificuldades, mas temos fé.
grande fé de que o Senhor fará milagres e maravilhas. O Senhor jamais nos deixou abandonados, Ele não vai deixar o seu povo abandonado, porque Ele é fiel para cumprir as suas palavras, e Ele diz, até a consumação dos séculos eu estarei convosco. O Senhor é conosco, Ele é contigo, Carla, Ele é contigo, Andréia, Ele é comigo, Ele é com você que está aí conosco. A Ana Paula Cardoso também está nos assistindo. Obrigada, Ana Paula, Deus abençoe. Ele é conosco, Ele está conosco, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, através da sua palavra, através daquilo que Ele deixou de ensinamento para nós, que é a Bíblia, que é a palavra. Aqui está o ensinamento, o verdadeiro ensinamento do Senhor está aqui na palavra de Deus, né? Então hoje eu quero encerrar, né, a nossa live com esta palavra, agradecendo a vocês, né, todos vocês que estiveram conosco. E a Nilda, ela pede oração a favor da Manuela, que está com infecção de ouvido e de garganta. Amém, Nilda? Nós vamos estar orando por ela, então. E para encerrar, então, eu quero orar com vocês. Hoje a irmã Elizabeth não está aqui conosco, né? Estamos sentindo falta da nossa companheira de oração. A irmã Elizabeth sempre intercede por nós, uma mulher de oração, uma mulher muito abençoada. E hoje, como ela não está aqui, nós vamos interceder, né, pela vida da Manuela, por nossas vidas, pela vida daqueles que estão conosco na live. Nós estamos com 20 pessoas ao vivo. Para nós já é muito bom, né? Não pode estar aqui, mas pode estar aí, né, do outro lado da telinha, nos assistindo e acompanhando a nossa live de hoje. Então nós vamos orar pelas nossas vidas, orar pelas nossas casas, pelas nossas famílias. E a mensagem de hoje é: posicione-se você. Quando você se posicionar ao Senhor, quando você buscar ao Senhor de verdade, abandonando tudo aquilo que um dia foi nos ensinado por pessoas que também não sabiam muitas vezes a verdade, né? Não sabiam, não tem culpa, elas não têm culpa, também foram ensinadas. Sabe aquele negócio de telefone sem fio? Quando a pessoa vai sendo ensinada e vai replicando? Muitas pessoas às vezes não tinham esse conhecimento. A Bíblia diz que nos últimos dias a ciência, o conhecimento se multiplicaria. Está lá no livro de Daniel, tá? Se não me engano, capítulo 9. Então a gente pode confirmar que hoje em dia o conhecimento está se multiplicando. Glória a Deus por isso, porque nós podemos ter conhecimento, e o conhecimento da verdade nos livra de todo engano e nos faz alcançar realmente os resultados que nós precisamos para uma vida aqui e na eternidade com o Senhor. Amém? Vamos colocar em pé? Senhor querido, nesta tarde nós apresentamos as nossas vidas. Obrigado por esta palavra tão linda, tão maravilhosa, que nos mostra que o Senhor é poderoso e soberano. O Senhor não precisa de sal, o Senhor não precisa de água, o Senhor não precisa de azeite, o Senhor não precisa nem mesmo, na verdade, daqueles que dizem te conhecer. O Senhor só precisa do quebrantamento, o Senhor só precisa que haja uma postura em teu favor, uma inclinação, porque aquela mulher, quando ela se adorou ao Senhor, ela se inclinou por terra. Talvez ela tenha colocado a sua boca no pó, ela tenha se inclinado. O Senhor precisa da nossa inclinação à tua presença. Nós precisamos estar inclinados à tua palavra, inclinados à tua verdade. E agora eu te peço que o Senhor esteja ouvindo as orações daqueles que estão aqui conosco, daqueles que estão, Senhor, pela live agora, aqueles que vão assistir esta live posteriormente. Eu te peço, Pai, que o Senhor esteja visitando cada um deles, em especial a vida da Manuela, que está enferma, Pai, com infecção de ouvido, de garganta. Eu te peço agora, traz a tua cura, a tua restauração sobre a vida da Manuela e todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão depressivos, opressos, oprimidos, angustiados. Nós te pedimos que o Senhor traga esperança aos corações, traga fé, traga imunar fidelidade, Pai, que cada um de nós possa se inclinar a Ti, ó Deus, e reconhecer que não há outro Deus senão o Senhor, e
que através de Jesus o Senhor se faz presente nas nossas vidas, trazendo a libertação daqueles que estão perto e daqueles que estão longe. Que nós possamos usufruir, viver, vivenciar os teus milagres. Senhor, nós queremos os teus milagres sim, mas queremos, Senhor, mais do que milagres. Queremos ser chamados pelo nosso nome e estar perto de ti, aqui na terra e fora dela. Senhor, nós te louvamos nesta tarde, nesta sexta-feira, dia 24 de setembro do ano de 2021. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. E assim nós agradecemos a presença de todos, né, de todos que estão com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor levante o seu rosto sobre todos nós e que o Senhor nos dê da sua shalom, da sua paz, da sua graça, da sua unção, da sua misericórdia. Que o Senhor esteja conosco neste final de semana e para quem entende, um bom Shabbat Shalom para você também. Deus abençoe.